Como foi possível a tecnologia da humanidade avançar tão rapidamente? Talvez Steve Jobs estivesse recebendo informação além do reino físico. É possível que extraterrestres estejam, de algum modo, guiando certas pessoas para conduzi-las aos níveis mais altos de conhecimento? Parece que esses seres estão guiando a humanidade para uma nova era de tecnologia super avançada que, por fim, permitirá nos conectar com os cosmos. Em pontos específicos da história, os extraterrestres influenciaram certos indivíduos para permitir que a humanidade desse grandes saltos de progresso. E os teóricos sugerem que essa influência tenha continuado até os tempos modernos. Como evidência, eles apontam o visionário que impulsionou a revolução do microcomputador, Steve Jobs. São Francisco, Califórnia, 9 de janeiro de 2007. Feira anual da Apple, a Macworld Conference and Expo. Obrigado por terem vindo. No centro do frenesi midiático mundial, o cofundador e CEO da Apple, Steve Jobs, subiu ao palco para anunciar um novo produto revolucionário, o iPhone. O que nós queremos fazer é fabricar um produto avançado que é muito mais inteligente que qualquer outro aparelho móvel existente e super fácil de usar. E nós vamos chamá-lo de iPhone. Steve Jobs foi um dos maiores visionários do Vale do Silício. O objetivo que ele tinha era popularizar a informática. Muitas pessoas que trabalhavam com informática não pensavam em levá-la para o público em geral. E ele conseguiu entregar às mãos dos consumidores um aparelho que fosse usável, intuitivo, fácil de usar, fácil de entender e que fosse pequeno. A capacidade de acessar informações e de se comunicar com as pessoas é uma conquista tecnológica surpreendente. Nem dá para imaginar o que vai acontecer daqui a 30 anos. O que nós achamos que é tão avançado não vai ser tão avançado assim. No que diz respeito à simplicidade e beleza, ele fez algo simplesmente perfeito, eu acho. Steve Jobs e sua equipe de engenheiros na Apple aproveitaram a tecnologia que conectava a sociedade digitalmente e pôs todo o conhecimento do mundo literalmente nos dedos da humanidade. Mas as sementes desta revolução tecnológica foram plantadas em 1973, quando o universitário de 19 anos abandonou a faculdade. Jobs frequentava a Reed College em Portland, Oregon, quando ele, junto com um dos primeiros funcionários da Apple, Daniel Kottke, tomou a decisão de que mudaria não só o curso de sua vida, mas, em última instância, o curso da humanidade. Eu conheci o Steve na Reed College no primeiro mês, mas nossa amizade se desenvolveu porque, 1 ou 2 semanas depois, eu estava andando com um exemplar do livro Be Here Now, e eu estava ansioso para conversar sobre ele. E o Steve conhecia o livro. E esse livro logo nos levou para a autobiografia de um yogi e para o Ramakrishna e seus discípulos. Como muitos da sua geração, Steve Jobs aderiu ao movimento de iluminismo espiritual que estava se espalhando pelos Estados Unidos na década de 70. E de acordo com as pessoas mais próximas, ele não considerava isso um interesse passageiro, mas sim um chamado. O Steve teve acesso ao livro Cosmic Consciousness e acho que isso fez ele ir além do limite. O livro tinha capítulos sobre grandes gênios da história e como eles eram instruídos, e isso se tornou a sua base. Foi assim que fomos para a Índia. Impulsionado pelo desejo de encontrar iluminação espiritual, Steve Jobs viajou para a Índia, acompanhado de Daniel. Alguns meses depois, juntos, eles descobriram um guru hindu conhecido como Haidakam Baba. Ele foi descoberto com mais ou menos a idade de 18 anos, fazendo yoga numa caverna.
Mas existem lendas antigas sobre essa mesma figura que havia aparecido no século XIX. Haida Kambaba afirmava que não tinha mãe nem pai. Mas quem era essa pessoa que não se tem conhecimento sobre sua história antes dos 18 anos e dizem que surgiu do nada? Ele alegava que era um ser imortal, conhecido no hinduísmo como Mahavatar Babaji. Mahavatar significa a grande encarnação. O grande ser encarnado. Mahavatar é eterno e ele pode aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar, tomando a forma de outro ser humano. Então, ele estava aqui para colocar a humanidade num caminho melhor, no caminho do entendimento, no caminho da grandeza. Steve Jobs realmente passou algum tempo com ele. Haida Kambaba, na verdade, fez uma iniciação com ele, dando-lhe um nome espiritual. Esse é um tipo de iniciação tradicional. Então, ele foi formalmente iniciado por esse guru. Babaji havia dito que ele era um ser celestial que viera à Terra para ajudar a iluminar o nosso planeta e a nos fazer progredir. E nós temos que perguntar, é possível que Steve Jobs estivesse sendo influenciado telepaticamente por uma entidade extraterrena chamada Babaji? Haida Kambaba afirmou que havia vindo para guiar a humanidade em um caminho mais sublime. E ele se referia a si mesmo como o mensageiro da revolução. Logo depois de retornar aos Estados Unidos, Steve Jobs embarcou em uma própria revolução: o desenvolvimento do microcomputador, junto com o cofundador da Apple, Steve Wozniak. O Steve não fez isso por dinheiro. Ele embarcou nisso com a missão de transformar o mundo. O Apple II foi o primeiro computador pessoal no mercado de massa. Wozniak, é claro, foi o gênio versátil que criou o design completo e todo o software. Mas Steve ganhou crédito por ter muita paixão pelo que ele previu que aconteceria no futuro se ele não desistisse. E é claro, o iPhone é o computador agora que está dominando a vida de todo mundo. Ele transformou tudo mesmo. Steve Jobs continuou a praticar a meditação por toda a vida. Com frequência, ele se refugiava no Tassaharas em Mountain Center, na Floresta Nacional Los Padres, na Califórnia. E foi aqui, em meditação profunda, que Jobs disse que recebeu a maior parte da inspiração que transformou o mundo moderno. A meditação, de fato, ajuda a se conectar com uma fonte mais sublime, porque dessa forma a pessoa se torna um só com o divino. Então ela poderia, de certo modo, receber o conhecimento ou a sabedoria diretamente da divindade. É possível que Steve Jobs tenha sido guiado por um ser de outro mundo? O próprio Tchaikovsky tinha esse conceito de que os seres humanos haviam nascido nas estrelas. E se você realmente refletir sobre isso, será que esses cientistas vindos da Rússia poderiam ter algum tipo de conhecimento avançado? Será que eles poderiam ter uma comunicação com alguma forma de inteligência extraterrena avançada que estava influenciando a corrida espacial e influenciando esse impulso para fazer a humanidade voltar para as estrelas? É incrível que hoje nós estejamos vivendo em uma época em que apenas 40 ou 50 anos atrás as pessoas sonhavam com o futuro. E aqui estamos nós, vivenciando esse futuro fantasiado. Não tudo, mas muitas coisas. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? Eu acho que a ficção científica consegue revelar isso em partes. No final, a ficção científica se tornará fato científico. É claro que o papel da ficção científica em prever o que, por fim, se tornaria fato científico do mundo não era nenhuma novidade. Grande inovação veio da ficção científica. Arthur C. Clarke imaginou o satélite antes dos engenheiros. Eles estavam lendo ficção científica quando tiveram a ideia de fazer isso, e aconteceu repetidas vezes de um artista criativo ter uma nova ideia para narrar uma história, mas essa ideia veio do inconsciente.
Observe Júlio Verne. Volte e leia Júlio Verne. É realmente interessante. Muitas das coisas que nós fizemos ele havia imaginado. E essas ideias saltaram de uma mente humana e depois se tornaram realidade. Eu acho que elas viraram realidade porque as crianças leram essas histórias e por fim cresceram e pensaram, espera um instante, nós temos todas essas capacidades tecnológicas. E se eu conseguir avançá-las para um próximo nível com uma nova invenção? Então a ficção científica pode servir como um caminho direto para a ciência que foi inspirada pela fantasia. Mas muitas das maravilhas científicas modernas são meramente produtos de mentes férteis e imaginações extravagantes? Ou elas têm origem em algum outro lugar, possivelmente a anos-luz de distância? Existe uma teoria interessante. É a ideia de que certos autores cultos de ficção científica podem simplesmente não ter tido as ideias para suas histórias sozinhos, apesar deles poderem ter achado que tiveram essas ideias sozinhos. Talvez haja uma força externa, mostrando-as para eles. Será que os autores e escritores de ficção científica foram inspirados por extraterrestres? Os extraterrestres podem ter dado à humanidade prévias do seu futuro através da ficção científica? E se as mentes criativas do passado tivessem sido capazes de vaticinar as incríveis tecnologias de hoje, então nós deveríamos também interpretar a ficção científica moderna como um guia para onde a humanidade está se dirigindo. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? E já que nós estamos falando de ficção científica de hoje, um tema recorrente é o que acontece se nós ganharmos a capacidade de fazer o upload de nossa consciência para algum tipo de computador? É possível que nosso futuro possa estar num reino digital? Eu não ia querer que meus pensamentos fossem levados para um computador, porque então nós realmente vamos virar pó. Este planeta vai parar de existir em 2 segundos, se soubermos o pensamento um do outro. Então existe uma linha tênue que serve como limite entre o que pode e vai garantir nosso futuro e o que pode e será nossa indubitável aniquilação. E as contribuições de Steve Jobs para a revolução do microcomputador deixaram todo o conhecimento coletivo do mundo aos nossos dedos. Mas o trabalho desses visionários e de outros foi realmente conduzido por uma inteligência extraterrena? E se a resposta for afirmativa, com qual finalidade? Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. Algo que também vem de muitas das literaturas de OVNIs dos anos 50 e 60 é que os extraterrestres estão supostamente entrando em contato com certas pessoas e avisando-as dos perigos do poder nuclear. E que o que estávamos fazendo com nossas armas atômicas era muito destrutivo e que nós poderíamos destruir nosso próprio planeta com essa tecnologia e que os próprios extraterrestres estavam preocupados com isso. Então, por vários motivos, nós devemos tomar muito cuidado com o uso que fazemos da nossa tecnologia. Existe um motivo pelo qual nós chegamos onde chegamos hoje. Nós fizemos esses avanços na tecnologia por um e apenas um único motivo: retornar às estrelas, porque é de onde nós viemos. E agora, a pergunta é, nós vamos concretizar nosso destino ou não? É possível que os maiores visionários da humanidade tenham inconscientemente
posto em prática algum tipo de plano extraterrestre? Um plano com a intenção de preparar a humanidade para o derradeiro encontro físico? E se a resposta for afirmativa, isso significa que nosso futuro foi, de algum modo, pré-determinado? Ou nós estamos simplesmente recebendo as ferramentas para moldar nosso próprio destino? Talvez a resposta possa ser encontrada nas páginas de um livro de ficção científica na palma da nossa mão, dentro de um simples celular, ou da última tecnologia robótica. Ou talvez possa estar até mesmo bem diante de nós. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. Então, isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. E nesse caso, isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça.